Olá, meus amigos! Estamos chegando no nosso último bloco desse encontro da semana. Estamos falando sobre dimensionamento rural. Já falei sobre módulo rural, fração mínima de parcelamento e agora a terceira unidade de medida, hoje provavelmente a mais importante de todas, o módulo fiscal. Como podemos observar, o módulo fiscal foi estabelecido, foi criado lá em 79 para uma finalidade muito específica. Módulo fiscal, ou seja, foi criado para servir de base para a alíquota do ITR. Então, uma finalidade nitidamente tributária. Acontece que essa unidade de medida acabou ganhando uma relevância muito grande e hoje nós utilizamos para diversas finalidades, dentre elas a classificação de imóveis rurais. Okay? O módulo fiscal também é uma unidade de medida fixada município por município e hoje, como eu disse, é talvez a unidade de medida mais importante. O módulo rural, por exemplo, não é nem tão fácil de identificar buscando na internet. O módulo fiscal, sim. Você joga lá módulo fiscal, tal município, você já vai achar a tabela do estado identificando quanto é o módulo rural de determinada região. Tá? Então, aqui, por exemplo, de onde falo para vocês, o módulo fiscal é 30 hectares. O módulo rural vai dar pouco mais de 10, a fração mínima de parcelamento 2 hectares e o módulo fiscal 30 hectares. Então, a gente utiliza para diversas finalidades, dentre elas a classificação de imóvel rural. Tem uma outra unidade de medida que não está aqui no nosso material, mas que você que já é aluno do Revisão PGE estudou comigo no curso intensivo, é o módulo de exploração indefinida, o MEI, módulo de exploração indefinida. Para que serve o MEI? Módulo de exploração indefinida tem uma finalidade muito específica, que é servir de base para as regras limitadoras à aquisição e arrendamento de imóveis rurais por pessoa física ou jurídica estrangeira. Tá? Um dos temas que nós estudamos no curso intensivo e que eu trabalho no meu livro de Direito Agrário, no meu manual de Direito Agrário, é a aquisição e o arrendamento de imóvel rural por pessoa estrangeira. E as regras limitadoras, boa parte delas, levam em consideração exatamente essa última unidade de medida, que é o módulo de exploração indefinida. Então, nós temos o módulo rural, a fração mínima de parcelamento, o módulo fiscal e o módulo de exploração indefinida, unidades de medida típicas do direito agrário. Para arrematar esse nosso encontro, vamos então ao último tema que eu separei para essa super revisão, que é o tema da classificação dos imóveis rurais. Os imóveis rurais eles são classificados de diversas maneiras, à luz do Estatuto da Terra, à luz da Lei 8.629. Nós temos várias espécies de imóveis rurais e é um tema muito recorrente em concurso público. Às vezes perguntando diretamente, outras vezes num casinho concreto, considerando que o módulo fiscal de tal município, tantos hectares, João tem uma área de tantos hectares, o imóvel dele é uma pequena, uma média propriedade, então construindo um casinho concreto bem no estilo FGV, né? Mas também pode cair a classificação dos imóveis rurais no estudo de outros temas. Por exemplo, quando a Constituição Federal me fala que não pode ser desapropriado para fins de reforma agrária a pequena e a média propriedade rural se o seu proprietário não tiver outro. Então, o que é uma pequena propriedade rural? O que é uma média propriedade rural? E aí, voltando para um casinho concreto, pode ser que a gente tenha, como já caiu em concurso, a descrição de um caso específico que está falando de descumprimento de função social, e aí lá no meio diz, considerando o módulo fiscal da região, que é X, a área Y, esse imóvel pode ou não pode ser desapropriado. E aí você tem que fazer a relação para saber se é uma pequena propriedade rural, porque se for uma pequena propriedade rural, se for uma média propriedade rural, sendo a única,
daquele proprietário não poderá ser desapropriado para fins de reforma agrária. Né? Então é um tema que muito provável estará na sua prova e pode cair tanto como questionamento direto, né, como algo reflexo dentro de um outro tema capital aí do direito agrário. Até mesmo no processo civil, quando a gente fala de empenhorabilidade de bens, um dos bens empenhoráveis é a pequena propriedade rural. E aí o que é a pequena propriedade rural? Né? Então, tema aí de grande importância para os nossos estudos. De acordo com a Lei 8.629, nós temos ali a identificação do que é uma pequena propriedade rural, do que é uma média propriedade rural. E, por consequência, por decorrência lógica, identificamos o que é uma grande propriedade rural. O que é uma pequena propriedade rural? Pequena propriedade rural, à luz da Lei 8.629, é a área compreendida de até 4 módulos, cuidado, em 4 módulos fiscais. Nós consideramos como propriedade, pequena propriedade rural, aquela que tem até 4 módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento. Eu não posso ter imóveis rurais com área inferior à fração mínima de parcelamento. Então, da fração mínima até 4 módulos fiscais, nós temos a chamada propriedade, pequena propriedade rural. Então, de onde vos falo, o módulo fiscal é 30 hectares. 30 hectares. Então, até 120 hectares, aqui na minha região, a propriedade é uma pequena propriedade rural. Tá? É isso que eu quero que você tenha cuidado na hora da prova. Porque aí às vezes fala, Stanley tem um imóvel de 100 hectares na região de Cuiabá, onde o módulo fiscal é 30 hectares. Aí pode vir a pergunta, o imóvel do Stanley é uma pequena propriedade, uma média propriedade, uma grande propriedade, um minifúndio? Né? E a gente sabe, é uma pequena propriedade. Ou pode cair lá, o Stanley tem um imóvel rural de 100 hectares na região de Cuiabá, onde o módulo fiscal é de 30 hectares, o imóvel dele tem atingido os níveis de produtividade exigidos por lei, ele tem atendido às disposições das regras ambientais, mas tem lá tantos funcionários e não tem cumprido com a legislação trabalhista. Então ele não cumpre com a função social. Pode ser desapropriado para fins de reforma agrária pela União por descumprimento da função social? Não, porque o Stanley só tem aquele imóvel que é uma pequena propriedade rural. É isso que eu quero que você correlacione na hora da prova, tá? Então, pequena propriedade rural, área compreendida até 4 módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento. O que define a pequena propriedade rural é, portanto, o seu tamanho e se diferencia da propriedade familiar por não necessitar da existência do componente trabalho familiar para se caracterizar. Ok? A média propriedade rural, por sua vez, a média propriedade rural é a área superior a 4 módulos fiscais e até 15 módulos fiscais. Então, de 4 módulos fiscais a 15 módulos fiscais, nós temos uma média propriedade rural. E, por decorrência lógica, o legislador só me fala da pequena e da média, por decorrência lógica, então nós identificamos, se o imóvel ele tem mais de 15 módulos fiscais, é uma grande propriedade rural. E aí ele passa a ser objeto possível de desapropriação para fins de reforma agrária. Mesmo que seja meu único imóvel. Se eu tenho um único imóvel que é uma grande propriedade rural, ele pode ser desapropriado para fins de reforma agrária por descumprimento da função social, o que não acontece com a pequena e a média propriedade rural. O Estatuto da Terra vai me trazer uma outra classificação também lá no artigo 4º, né? O artigo 4º que traz essas definições para nós, o que é imóvel rural, o que é módulo rural, o que é propriedade familiar, né? E aí ele me traz também aqui a definição de minifúndio e de latifúndio. O legislador vai me dizer que minifúndio é o imóvel rural de área e possibilidades inferiores à da propriedade familiar. E aí, olha só o raciocínio lógico. O imóvel rural de áreas e possibilidades inferiores à da propriedade familiar é um minifúndio.
A propriedade familiar, a área da propriedade familiar é o que define o módulo rural. Então, nós podemos afirmar aqui que o imóvel, que o minifúndio, é um imóvel que tenha menos de um módulo rural. Não um módulo fiscal, hein? Um módulo rural. O módulo rural é definido de acordo com a área da propriedade familiar e o legislador me diz que minifúndio é o imóvel rural de área e possibilidades inferiores da propriedade familiar. Tá? Também inferior aquele que permite ao imóvel, portanto, cumprir com a sua função social, por isso que a doutrina considera que é o câncer da terra. Quando nós pensamos em fração mínima de parcelamento, o objetivo era tentar conciliar aqui, embora fração mínima de parcelamento e módulos rurais sejam unidades de medida distintas, né? Com relação ao latifúndio, nós temos dois tipos de latifúndio. O latifúndio por extensão e o latifúndio por exploração, ok? Latifúndio por extensão é o imóvel rural que exceda a 600 vezes o módulo fiscal. É muita coisa. É muita coisa, tá? Módulo fiscal. Latifúndio por extensão é o imóvel rural que exceda a 600 vezes o módulo fiscal, calculado na forma do artigo 5º. Ok? Então, mais de 600 módulos fiscais. É muita coisa. Latifúndio, uma área realmente enorme. Ok? De 15 até 600, nós teríamos uma grande propriedade. Mais de 600 módulos fiscais, então, um latifúndio. Só que o latifúndio também pode ser por exploração. Que o legislador me informa que é aquele imóvel rural que, tendo dimensão igual ou superior a um módulo fiscal, não tem mais de um módulo fiscal, tem mais de um módulo fiscal, seja mantido inexplorado, deficiente ou inadequadamente explorado. O imóvel tem mais de um módulo fiscal e não é explorado de forma deficiente, inadequada, então ele é um latifúndio por exploração. Okay? Nós temos duas espécies, portanto, latifúndio por dimensão, né, por exploração. E o legislador também fala da propriedade familiar, que nós já comentamos, né, o que é a propriedade familiar, que serve de base para o módulo rural e também para a definição do minifúndio. Propriedade familiar é a área de terra que, explorada pessoalmente pelo produtor, com o auxílio dos seus familiares, eventualmente com auxílio de terceiros, lhe possibilite não só subsistência, mas algum progresso social e econômico. Uma área ideal para cada tipo de região. Né? Os requisitos que nós vamos identificar: titulação em nome de algum dos membros da entidade familiar, exploração direta e pessoal pelo titular do domínio, sua família, lhe absorvendo toda a força de trabalho, área ideal para cada tipo de exploração conforme a região, possibilidade eventual de ajuda de terceiros. E tome nota, a área que garanta não só subsistência, mas algum progresso social e econômico. E assim nós chegamos na última espécie de imóvel rural, que é a chamada propriedade produtiva. Propriedade produtiva. Veja, a produtividade é um dos critérios, um dos requisitos para o cumprimento da função social da propriedade rural. Nós vimos, artigo 186, para que o imóvel cumpra com a função social da propriedade rural, ele deve ser produtivo, ele deve ser explorado de modo que favoreça o bem-estar do rurícola, dos seus familiares, deve ser explorado de forma que atenda, né, os recursos naturais, né, que proteja, que preserve os recursos naturais e o meio ambiente e, por fim, observe as justas regulamentações do direito do trabalho, as justas disposições que regulam as relações de trabalho. Esse último alcançando também os contratos agrários. Então, um dos critérios da função social do imóvel rural é exatamente a produtividade.
E aí, quando a gente lê até no artigo 185, né, eu disse para vocês, questão muito polêmica, porque o legislador coloca que são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária. Inciso 2, a propriedade produtiva. Né? E aí esse inciso dá um problema enorme, dá uma confusão enorme. Né? Então, o que é uma propriedade produtiva? O que é uma propriedade produtiva? Propriedade produtiva, meus caros, é aquela que atinge 2 níveis prescritos na lei. Nós temos 2 níveis prescritos na lei que determinam se o imóvel será ou não considerado produtivo. O primeiro deles é o GUT, é o grau de utilização da terra. Grau de utilização da terra, o GUT, que deve ser, observe, de no mínimo 80%. O grau de utilização da terra deve ser de no mínimo 80% da área útil, óbvio. Então, eu devo produzir em, no mínimo, 80% da minha área útil. E o segundo nível é o grau de eficiência na exploração, que deve ser no mínimo, e é no mínimo mesmo. É aqui que quem não estudou direito erra, porque parece um absurdo, no mínimo. E é no mínimo 100%. 100%. O imóvel rural, para ser considerado produtivo, ele deve ter, no mínimo, 80% de grau de utilização da terra e, no mínimo, 100% de grau de eficiência na exploração, tá? Nos termos do que a lei estabelece. Vamos observar aqui o texto legal. Olha lá, ó. Artigo 6º. Considera-se produtiva. Artigo 6º da Lei 8.629 de 93. Considera-se produtiva aquela que, explorada econômica e racionalmente, atinge simultaneamente graus de utilização da terra e de eficiência na exploração, segundo índices fixados pelo órgão federal competente. Esse órgão federal competente é a autarquia, né? É o INCRA. Então, considera-se propriedade produtiva aquela que, explorada econômica e racionalmente, atinge simultaneamente graus de utilização da terra e de eficiência na exploração, segundo os índices fixados pelo órgão federal competente. Parágrafo 1º. O grau de utilização da terra, para efeito do caput deste artigo, deverá ser igual ou superior a 80%, calculado pela relação percentual entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável. Então, divide a área utilizável pela área utilizada, né, a área aproveitável pela área utilizada, depois multiplica por 100. Aí tem que dar 80% no mínimo para atingir o grau de utilização da terra necessário para fins de produtividade. E aí o legislador, no parágrafo 2º, vai nos dizer que o grau de eficiência na exploração, da terra deverá ser igual ou superior a 100%. Então, eu estou diante de mínimo, mais uma vez, mínimo 100%. O grau de eficiência na exploração da terra deverá ser igual ou superior a 100%. E será obtido de acordo com a seguinte sistemática. O cálculo do grau de eficiência da exploração ele é bem mais difícil, tá? Tanto que eu não vou nem aprofundar. Vamos só ler o texto da lei, porque a gente não tem tempo para aprofundar. Mas o legislador vai separar, inclusive por natureza. Para os produtos vegetais, divide-se a quantidade colhida de cada produto pelo respectivo índice de rendimento, estabelecido pelo órgão competente do Poder Executivo para cada microrregião homogênea. Né? Então, eu vou dividir a quantidade que eu colhi, tantas toneladas de soja, pelo índice de rendimento que o INCRA me estabelece. Qual que é o índice de rendimento, né, da soja para a nossa região? Tantas toneladas por hectare, né, dessa forma. Então, eu tenho um índice fixado. Divide-se a quantidade colhida pelo índice de rendimento. Para a exploração pecuária, divide-se o número total de unidades animais, né? Então a gente tem
a unidade animal, quanto é a unidade animal para cada região, de acordo com o tipo de animal, pequeno, médio, grande porte, idade, enfim, do rebanho, pelo índice de lotação estabelecido pelo órgão competente do Poder Executivo. Então, quantas unidades animais, não quantos animais, quantas unidades animais, pelo índice de lotação estabelecido também pelo INCRA, né? Aí a soma dos resultados obtidos na forma do inciso 1 e 2 desse artigo é dividida pela área efetivamente utilizada e multiplicada por 100. Né? Então, eu divido a quantidade de produtos, por exemplo, que eu colhi aqui na pecuária, que é mais na agricultura, que é mais simples, a quantidade colhida pelo índice de rendimento, depois eu divido pela área efetivamente utilizada e multiplico por 100, e tem que dar no mínimo 100%. Tá? Eu preciso de no mínimo 80% de grau de utilização da terra e de 100% de eficiência na exploração para que o meu imóvel seja produtivo. Agora é óbvio, se a atividade agrária é aquela atividade que envolve riscos correlatos não controláveis pelo homem, o legislador não poderia fechar os olhos para a possibilidade de, num determinado ano, vir aqui uma nuvem de gafanhoto, detonar com tudo e eu não conseguir atingir o grau de eficiência da exploração. O legislador não poderia fechar os olhos para isso. Por isso que a gente encerra o tema com o parágrafo 7º, onde o legislador me informa que não perderá a qualificação de propriedade produtiva o imóvel que, por razões de força maior, caso fortuito, renovação de pastagem tecnicamente conduzida, devidamente comprovado pelos órgãos competentes, deixar de apresentar no ano respectivo os graus de eficiência na exploração exigidos por lei. Não perde a qualificação de propriedade produtiva o imóvel que, por razões de força maior, caso fortuito, renovação de pastagem tecnicamente conduzida, não conseguir atingir o grau de eficiência na exploração. Tá? Tema muito importante, esses dois últimos aqui, o que é uma pequena, o que é uma média propriedade rural, o que é uma propriedade produtiva, por quê? Para que o imóvel cumpra com a função social, ele tem que ser produtivo. Então, pode ser que apareça lá na sua prova, casinho concreto dizendo, sujeito tem uma área de tantos hectares, num município que o módulo fiscal é tanto, ele tem ali alguns funcionários, todos devidamente regulares, conforme a legislação trabalhista, ele observa a legislação ambiental, tem explorado de modo a preservar o meio ambiente, tem explorado de modo a favorecer o bem-estar dele e dos seus trabalhadores, seus familiares, e tem atingido 80% de grau de utilização da terra e 90% de grau de eficiência na exploração. Cumpriu com a função social? Não, porque é propriedade improdutiva, porque o imóvel é improdutivo precisa de 80% de GUT, 100% de IGE, ok? Então, fique atentos a essas questões, essas definições, pequena propriedade, média propriedade e propriedade produtiva, porque pode cair de forma direta, mas pode cair também em questões relacionadas à função social, ao princípio da função social e à desapropriação para fins de reforma agrária de competência da União, ok? Então é isso, nossa revisão acaba aqui. Grande abraço para vocês, boa sorte, boa prova e até mais. Tchau, tchau.